Olá! Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre alguns aspectos biofísicos e bioquímicos. Iremos falar um pouco sobre fluidos e soluções. Fluidos é o que ocorre ou se expande como líquido ou gasosa e tem como classificação soluções saturadas, soluções instauradas e soluções supersaturadas. Você sabia que o nosso corpo é formado basicamente por soluções e os diferentes tipos de concentrações que determinam o transporte de soluto e solvente pelos diferentes tipos de compartimentos do nosso corpo? Além disso, possuímos fluidos em nosso corpo, como por exemplo no sangue. Os fluidos estão em todos os lugares, como na atmosfera, na água, circulam por todo o nosso corpo. A solução é qualquer mistura homogênea e seus componentes são chamados de solvente e soluto. O soluto é o que está dissolvido, em geral, em menor quantidade na solução. Já o solvente é aquela substância que se dissolve o soluto, geralmente em maior concentração de solução. Vamos falar um pouco sobre o sistema de transporte através da membrana. Esse sistema são alguns processos diferentes dos quais substâncias podem atravessar as membranas biológicas. As membranas biológicas permitem a passagem de algumas substâncias, mas impedem o trânsito de outras. Essa é a característica da permeabilidade seletiva. Os tipos de transportes são o transporte passivo e o transporte ativo. Você sabe qual é a importância dos transportes celulares para os seres vivos? Essa troca de substância é de fundamental importância para a célula, tendo em vista que ela absorve, produz, consome e elimina inúmeras substâncias em seu metabolismo. Falando um pouco sobre osmose, a osmose é um processo no qual a água é transportada de uma solução menos concentrada em soluto, que chamamos de hipotônica, para uma solução mais concentrada em soluto, que chamamos de hipertônica, pela membrana plasmática dentro da célula. Já explicamos diversos assuntos. Agora é a vez de falar sobre os efeitos biológicos e mutagênicos da radiação. A radiação é um fenômeno presente na natureza, caracterizado pela emissão e propagação de energia por meio de ondas eletromagnéticas ou partículas em movimento acelerado. As radiações eletromagnéticas mais conhecidas são a luz, micro-ondas, ondas de rádio, radar, laser, raio-x e radiação gama. As radiações sob a forma de partículas com massa, carga elétrica, carga magnética mais comum são os feixes de elétrons. Os feixes de prótons, radiação beta, radiação alfa, é dividida em dois grupos, ionizantes e não ionizantes. Você sabia que o nosso organismo humano está constantemente exposto a diversos agentes agressores, desde micro-organismos a substâncias químicas e físicas que podem causar dano ao material genético? Entre eles, os agentes mutagênicos e teratogênicos são frequentemente confundidos, pois ambos são capazes de causar danos ao DNA. As principais características são estocásticos, que é independente de dose para acontecer, é uma probabilidade. Os determinísticos, existe uma limiar de dose, determinada dose causa determinado efeito. Temos também o somático. Efeitos somáticos são aqueles que não são transmitidos às linhagens seguintes, dividem-se em imediatos e tardios. Os genéticos são transmitidos aos descendentes dos indivíduos irradiados por alteração introduzida na molécula de DNA. E os teratogênicos, a exposição de embriões ou fetos à radiação. Os efeitos da exposição à radiação acarreta riscos à saúde associados à exposição prolongada a um baixo nível, como câncer e mutação do DNA, e aqueles de exposição curta de alto nível que causam queimaduras e náuseas.
Em falar em radiação, você sabia que no Brasil houve um acidente nuclear com o Césio-137 em Goiânia? Foi um acidente radiológico que aconteceu na capital de Goiás, em 13 de setembro de 1987. Deu-se por meio de contaminação com radioatividade que ocorreu nessa cidade, e até hoje é o maior acidente radiológico que já houve no planeta. E aqui finalizamos o nosso vídeo. Obrigada por assistir até o final. Você tem alguma pergunta para nós? Estamos aqui para esclarecer possíveis dúvidas. Obrigado e até mais!